Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui com vocês, professor Luiz, e hoje falaremos de biociclos. Então, vem comigo. Então vamos lá, o que é que vem a ser os biociclos? A gente viu muito bem nas nossas aulas de ecologia, né, que a Terra ela é um grande organismo ecológico, né, chamado de biosfera, né? A gente viu desde uma espécie que formam populações, que formam comunidades, que formam ecossistemas, biomas, e o conjunto de todos os biomas é a biosfera. Então, devido a essa grande diversidade, né, de biomas, de regiões que a Terra possui, que a biosfera possui, a gente dividiu ela, então, em biociclos, né? Os biociclos são essas subdivisões da biosfera onde os seres vivos se encontram, tá bom? E nós podemos dividi-los, então, em 3 biociclos, tá? Que vem a ser esses aqui, ó. O epinociclo, que vai englobar todos os ambientes terrestres, o talassociclo, que vai englobar ambientes marinhos, e, por último, o liminociclo, que vai englobar os ambientes aquáticos, porém de água doce, ok? Então, serão esses os 3 biociclos. Vamos ver as características principais de cada um deles. Então, vamos lá. Epinociclo, o primeiro deles que a gente vai ver aqui, ele corresponde a aproximadamente 25% da superfície do planeta Terra. O epinociclo compreende, pessoal, a todas as terras, toda aquela superfície da Terra que não é coberta por água, né? São as terras chamadas terras emersas, né? Que elas ficam acima do nível da água. Então, toda a parte continental, toda aquela parte que não tem a sua superfície coberta por água, ela vai pertencer ao epinociclo, que significa, então, os ciclos, o ambiente, né? A subdivisão de localização dos seres vivos terrestre, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, corresponde a 25% da superfície do planeta Terra e é formado por vários biomas. Pessoal, os biomas os biomas que a gente estuda, né? Os biomas brasileiros, os biomas mundiais, o Cerrado, a Amazônia, Mata Atlântica, a tundra, a taiga, qualquer que seja, eles vão estar no epinociclo, tá bom? Porque os biomas que a gente estuda, eles são biomas de ambiente terrestre, tá ok? Aqui, ó, fatores que influenciam um bioma. Umidade do ar, né? A gente sabe que vai variar, né? A gente tem aí, por exemplo, no bioma amazônico, uma alta taxa de umidade do ar, né? Da atmosfera. Já no ambiente de cerrado, no bioma de cerrado, a gente vai ter uma baixa, então vai ter essa variação de umidade do ar, temperatura, de solo, tanto dos nutrientes, tanto quanto pH, tanto quanto as características principais do solo, elas vão variar bastante, tá? E aqui só para vocês não esquecerem o conceito de bioma, que é o quê? Conjunto de ecossistemas terrestres com características próprias, tá? O bioma vai ser o quê? Aquela comunidade clímax que uma dada região já alcançou, né? Então ela vai estar no seu ápice de desenvolvimento da biodiversidade no local, ok? Então aqui vendo ainda sobre o epinociclo, vai ser o biociclo que vai concentrar a maior riqueza de espécies entre os 3 biociclos citados, tá bom? Muita gente acredita que costuma se confundir, né? Costuma se enganar achando que o talassociclo é o ambiente de maior diversidade, quando na verdade ele é o intermediário entre os 3 biociclos. A maior diversidade de espécies, a maior biodiversidade, a maior riqueza vai se concentrar no epinociclo, que é o ambiente terrestre, justamente por conta dessas variações de fatores abióticos, como a gente já citou anteriormente, né? Temperatura, umidade, luminosidade. Muito também vai se dar essa alta biodiversidade devido a barreiras geográficas que se formam no epinociclo, tá, pessoal?
montanhas, até a separação por rios, que são de outros ciclos, mas essa separação ocorre formando essa barreira geográfica, levando aí a uma alta taxa de o quê? De especiação, né? E quanto mais espécies, maior a biodiversidade. Não que nos outros ciclos não possam ter barreiras geográficas, acontece, porém com uma menor frequência quando comparado ao pinociclo. Então, se perguntarem para vocês sobre biodiversidade nos biociclos, você vai estar na ponta da língua que a maior biodiversidade é encontrada no epinociclo no ambiente terrestre. Então vamos lá, o talassociclo, que são os ambientes de água salgada, então compreende o quê? Aos mares, aos oceanos, tá bom? Ele compreende aproximadamente, olha aqui, 75% da superfície terrestre. Então a gente já tem aqui o biociclo que compreende a maior porção, né, a maior extensão de superfície na biosfera. Porém, como eu falei para vocês, ele é responsável pela uma diversidade intermediária, se comparar. Mesmo tendo 25% de extensão na superfície terrestre, o epinociclo continua sendo o ambiente com maior diversidade, com maior biodiversidade. O talassociclo vem depois. Então, olha aqui, ó, ele vai compreender 75% da superfície terrestre e vai ter fatores também que influenciam na questão da biodiversidade. Tá? O que fatores são esses? Luminosidade, temperatura, salinidade, pressão, oxigenação e correnteza. Bem, muitos desses aqui eu até citei anteriormente, mas aqui, pessoal, acontece uma coisa chamada estratificação. Tá? No epinociclo, que eu falei para vocês, no ambiente terrestre, essa variação ela é bem heterogênea, né? A gente vai ter ao longo da superfície terrestre uma variação bem heterogênea. Já no talassociclo, essa variação dessas variáveis aqui que eu citei para vocês, ela vai se dar por estratos, tá? De uma maneira bem homogênea. Você vai ver lá nas linhas direitinho, são estratos certinhos que se formam com essa variação de luminosidade, de temperatura, de salinidade, de pressão e por aí vai, tá? A gente vai ver aqui no próximo slide, vai ficar mais claro na cabeça de vocês isso daí. Olha aqui, pessoal. Aqui são os estratos bem definidos, tá bom? Principalmente pela profundidade, tá? Qual é a principal variável que a gente vai levar em consideração aqui? É a variável da luminosidade. Ah, professor, por que luminosidade? Quais são os seres que necessitam da luminosidade para fazer o seu ciclo de vida, para fazer seus nutrientes, né? São os seres o quê? Autótrofos, né? Lembra dos seres autótrofos? Os seres autótrofos, a maioria fotossintetizante, né? Ele vai necessitar da luz, né, para fazer ali o seu processo de nutrição, para realizar a fotossíntese. Pessoal, lembra que esses seres vão ser o quê? Produtores. E os produtores são a base da cadeia alimentar, tá? Então, eles são de extrema importância para qualquer cadeia alimentar. Então, vamos lá ver como se comporta a luminosidade no talassociclo. Nós vamos ter, distintamente, assim, de maneira geral, três áreas, três estratos, grandes estratos no talassociclo, que vai ser a zona eufótica ou zona fótica, a zona disfótica e a zona afótica. Bem, sempre como eu peço para vocês, observar, né, o nome, esses nomes que são difíceis de lembrar, para tentar entendê-los e não só decorá-los, tá bom? A gente percebe aqui que todos vão apresentar o mesmo sufixo fótico. Olha aqui, ó. Todos têm o sufixo fótico, né? O sufixo fótico que vem de fóton, que significa o quê? Luz. Então, todos vão ter aí
algum significado relacionado à luz, como eu já antecipei para vocês. A gente está falando de luminosidade, tá bom? Esse eu aqui, pessoal, da zona eufótica ou zona fótica, esse eu significa verdadeiro, tá? Então é uma zona realmente que vai ter o quê? Uma iluminação verdadeira, tá bom? Esse aqui, ó, disfótica, esse dis está em relação aí a uma transição, a uma saída de luz, tá bom? Porque, eu vou explicar daqui a pouco, ele vai significar o quê? Uma região ali de transição do claro para o escuro. E o A aqui, pessoal, esse Azinho aqui, ó, da zona afótica, como eu já expliquei para vocês em alguns outros termos, esse prefixo A, ele vai significar ausência. Então, a zona fótica é a zona estratificada do talassociclo, onde eu vou ter o quê? A ausência de luminosidade, a ausência de luz, tá bom? Então, vamos conhecer aqui um pouco desses estratos. A zona nerítica, né? Que é essa zona aqui onde a gente vai ter a chamada região entre marés, tá bom? Que é a região que fica mudando de acordo com o nível da maré. Ela compreende, então, aqui, ó, se a gente for calcular essa distância, que é cerca de 50 a 60 quilômetros, tá? Ela vai estar ainda em cima no que a gente chama da plataforma continental, né? Que é uma região ainda onde a gente vai ter uma plataforma terrestre que ela vai ficar períodos submersos, né? Períodos exposto numa certa parte ali, dependendo do nível da maré, tá bom? E a profundidade vai ser cerca de 200 metros de profundidade. Pessoal, essa é a zona eufótica. Então, ó, numa profundidade que você tem do nível do mar, aqui, ó, do nível do mar, que é onde o nível máximo que o mar alcança, até 200 metros de profundidade, você vai ter chamada zona eufótica, que é justamente a zona onde entra a luz solar, tá? Onde a luz solar ela avança dentro da água. E como eu falei para vocês, isso é de extrema importância, pessoal. Por quê? Porque vai garantir a presença dos produtores nessa região. E os produtores são a base de qualquer cadeia alimentar. Então, nessa região aqui, nós vamos ter o chamado plâncton, tá bom? O plâncton. É o plâncton roubando meu tesouro. Não é aquele do Bob Esponja, tá? O plâncton, a gente se refere aos seres vivos, aos microseres vivos que ficam ali numa região laminar da água, né? Que ficam ali sendo levados pelas águas, pelas correntezas, que são seres microscópicos, são seres assim de tamanho bem pequeno, né, que ficam ali, então, nessa região laminar, nessa região eufótica da água, tá bom? E nós vamos ter eles divididos em dois grupos, tá, pessoal? O plâncton, a gente vai ter o fitoplâncton e a gente vai ter o zooplâncton. Então, como o nome já diz aqui, ó, fito vem de planta, né? Se está se fazendo, não que eles vão ser planta, tá? Eles não são plantas. A maioria aqui vai se tratar de quê? De algas, né? Algas e cianobactérias. Mas essa referência de fito, né? Ela traz uma alusão à questão da fotossíntese, que são os seres fotossintetizantes. Ou seja, o fitoplâncton, pessoal, são os micro-organismos, tá? Que ficam ali na lâmina da água, responsável pela fotossíntese. O zooplâncton, a gente está falando de animais heterótrofos, de seres heterótrofos. Geralmente são crustáceos, né? Podem ser larvas de outros grupos, mas são seres que não fazem fotossíntese, ou seja, eles são heterótrofos. Então, fitoplâncton, autótrofos, geralmente por fotossíntese, e zooplâncton são os heterótrofos, tá bom? Então, eles vão se concentrar aqui nessa região chamada de zona eufótica, que é a zona, então, que vai ter a maior biodiversidade dentro do talassociclo, tá? Então, essa região, ela concentra a maior biodiversidade do talassociclo.
Ou seja, pessoal, aqui vai ter os produtores, fitoplâncton são os produtores, os zooplâncton vão ser geralmente os consumidores primários e por aí vai, mas eles são a base, então, dessa cadeia alimentar, tá? Por isso aqui a gente tem a maior diversidade. Então, à medida que a gente vai se aprofundando aqui, pessoal, olha aqui, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai tendo perda de luminosidade, até chegar nessa região aqui, ó, a cerca de entre 200 e 300 metros de profundidade, chamada de zona disfótica ou de lusco-fusco, tá? O lusco-fusco, que significa essa região de transição entre a zona que recebe a luz e a zona que não recebe a luz, tá? Pessoal, aqui a luminosidade recebida do Sol ela vai variar de 1 a 5%. Isso aqui não é suficiente para abrigar seres fotossintetizantes. Então, a partir dessa estratificação aqui, a gente não vai ter mais os seres fotossintetizantes, a gente não vai ter mais os produtores. A partir desse momento, vão ser já peixes, animais, mamíferos, geralmente de maior porte, geralmente predadores, tá bom? Que se alimentam aqui dos indivíduos que ainda estão aqui na região eufótica, que eles transitam livremente entre essas zonas aqui, tá? Onde tem essa capacidade, então, de navegar, de se locomover na coluna d'água. Inclusive, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque isso também é cobrado. Os seres que têm essa capacidade de movimentação na coluna d'água, que são seres adaptados para a natação, que conseguem se movimentar, conseguem diminuir e aumentar sua densidade para subir ou descer na coluna d'água, que tem uma estrutura hidrodinâmica para nadar, tá? Esses seres, eles são chamados, eles são seres que têm um comportamento chamado de nécton, tá? O nécton são esses seres natantes, esses seres que têm movimentação. Porque nós também vamos ter os seres, pessoal, que ficam o quê? Na região, nessa região da plataforma continental. Seres aqui dessa biodiversidade que ocupam, tá, o substrato da plataforma continental. Esses seres são chamados de bentônicos. Esses aqui que nadam nectônicos e os que ficam na plataforma, no substrato, bentônicos, tá bom? Então, até a localização deles em relação à região que eles estão aqui, se é o substrato, a capacidade de nadar, de se locomover, também é uma coisa importante na dinâmica desses ciclos, tá bom? Beleza, aprofundando mais aqui, tá? Nós vamos ter aqui, ó, entre 300 metros e 2.000 metros, nós vamos ter uma zona chamada de zona batial, que é a primeira zona da zona afótica, da região que não recebe luz solar. A luz não chega nessa região, tá bom? Aqui vai ter o quê? 0% de luminosidade recebida, que é a transição entre a zona disfótica e a zona afótica. Essa zona batial ainda vai ter seres que transitam entre a região com pouca luminosidade e zero, e baixa e luminosidade ausente. Então, essa zona batial é assim, a primeira zona onde vai começar a baixar a temperatura, regiões onde a pressão começa a ser muito, muito grande, tá? Então, vai ser a primeira zona aqui, vai ser a primeira subdivisão da zona afótica. Descendo mais, pessoal, já entre 2.000 metros e 5.000 metros, nós vamos ter a zona abissal, tá? Que é a zona bem conhecida pelos seus seres pitorescos, pelos seus seres que são bem diferentes aí, que foram descobertos há pouco tempo, porque o homem ele explora muito pouco as profundezas do oceano, as profundezas dos mares, porque a gente não tem uma tecnologia assim tão boa ainda, né? Claro que ela tem avançado bastante, mas já não tem uma tecnologia tão boa assim para aprofundar e conhecer os seres. E são seres que vivem em condições extremamente diferentes da nossa. São condições de baixa temperatura e alta pressão, tá? Baixa luminosidade, são totalmente diferentes dos seres marinhos que a gente conhece, né, já há mais tempo.
Então aqui nós vamos ter os seres abissais, que são os seres também que transitam entre a zona abacial e a zona abissal, tá bom? Você já deve ter visto um desses seres aí no Procurando Nemo, né? Aquele ser lá que produz a luzinha, né? Geralmente eles vão ser seres bioluminescentes. A gente vai falar deles daqui a pouco. Então, ó, a gente vai ter aqui entre 2.000 metros e 5.000 metros a zona abacial, tá? E, pessoal, geralmente a maior parte do oceano ela vai até cerca aí de 5.000 metros de profundidade, né? Porém, nós temos regiões específicas, principalmente localizadas ali pelo Oceano Pacífico, que nós vamos ter profundidades realmente muito, muito maiores, aí, que mais que dobram da zona abissal. Nós vamos ter zonas aí entre 5.000 e 11.000 metros de profundidade, tá? Isso é mais profundo, né? Descer do nível do mar até essas regiões, elas correspondem a um caminho bem maior do que sair do nível do mar e subir no pico do Monte Everest, que é ali, né, o nível mais alto que a gente tem do epinociclo. Então a gente está falando aqui de realmente de temperatura, de condições de temperatura, de condição de pressão muito, muito extremos, tá? Totalmente inviável para a nossa estrutura fisiológica. Então, o homem realmente ele veio conhecer essas zonas há pouco tempo e pouco se sabe ainda sobre elas, tá? A gente tem poucas informações aí, porque agora que o homem, né, ele criou uma tecnologia para explorar essas regiões. Então, a zona radal, pessoal, ela fica entre 5.000, 11.500 metros, que vai ser essa região lá da Fossa das Marianas, por exemplo, que é a região mais profunda do Talassociclo. Então, vamos lá, só para a gente entender de uma vez por todas essas zonas, as principais pelo menos, né? Nós vamos ter as zonas entre marés, que é aquela região que fica em cima da plataforma continental, e a sua submersão vai variar de acordo com o nível da água, tá bom? Zona nerítica, que vai estar, a zona nerítica ela vai estar então em cima daquela plataforma oceânica, que vai conter os seres bentônicos, lembra? Então os seres bentônicos, eles ficam ali na plataforma continental, no substrato. Por quê? Porque eles não têm aquela natação ativa, eles não têm aquela hidrodinâmica de se movimentar, de subir e descer a coluna d'água. Então, eles ficam na plataforma oceânica. Diferente dos seres pelágicos, né, que são aqueles que ficam em mar aberto, naquela região onde não vai ter o substrato, porque são regiões onde o mar ele vai se aprofundar muito, e esses seres ficam o tempo todo ali se controlando na lâmina da água, controlando a sua altura, a sua natação, tá bom? Eles não necessitam de ficar em regiões de substratos, são os seres nectônicos. A gente vai ter também a zona batial, que vai ficar entre 200 a 2.000 metros de profundidade. Nós vamos ter a zona abissal, tá? Que é a zona assim, geralmente a mais profunda dos oceanos, na maior parte, né, dos mares e oceanos, que vai ficar entre 2.000 a 5.000 metros de profundidade. E aqui as zonas mais extremas e mais profundas ali na região do Oceano Pacífico, que vamos ter, como no caso das Fossas Marianas, vamos ter profundidade entre 5 a 11.000 metros de profundidade, chamada zona radal. Então vamos lá, liminociclo, falar um pouco então desse último biociclo, que é o ecossistema de água doce, o ecossistema do ciclo. Eu não sei se vocês repararam, mas quando eu falei de distribuição pela superfície da biosfera, eu falei que o epinociclo abrangia ali cerca de 25% da superfície terrestre, né? O talassociclo, cerca de 75% da superfície terrestre. Aí você
deve ter se perguntado, né? Já foi 100%, então não sobrou nada para o liminociclo. Realmente o liminociclo ele é o menor de todos os biociclos, tá? Ele vai ter, pessoal, cerca de 0,009% da superfície ocupada, tá? Então é muito menos que 1, é um valor aí bem baixo, tá bom? Justamente por esse motivo, pessoal, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente consome, ou a nossa água potável, ela se encontra no liminociclo, ela se encontra, a água doce, ela se encontra nesse ciclo aí, então, nessa subdivisão. E, como vocês estão vendo, é bem baixa a sua taxa aqui, tá bom, pessoal? Essa aqui é a água disponível. Claro que a gente vai ter também outras fontes de água doce que não estão na superfície da Terra, né? Vão estar subterrâneo ou então vão estar congelados nos polos, porém a disponível é essa, né? Então a gente está falando aqui, quando a gente fala de água potável, a gente está falando de um recurso muito importante, essencial à vida, que é muito disputado e ele é raro em alguns lugares do planeta, sempre foi, e pode vir a ser em outros, tá bom? Então, de acordo com o uso, né, o uso irracional que a gente faz dos nossos recursos naturais, diminui cada vez mais, tá, esse recurso aqui. Já tiveram guerras, já tiveram vários conflitos entre nações por recursos, né, por esse recurso aquático, por isso que é importante preservar, né? A questão da poluição dos recursos hídricos, a questão do desmatamento que diminui geralmente alguns são rios pluviais, né, que são controlados pelo volume, né, pelo volume pluviométrico, pelo volume de chuva. Então, se diminuir a chuva, esses recursos eles também diminuem. Então, realmente, isso aqui é um assunto muito, muito atual, muito interessante, que a gente tem que estar consciente sobre a utilização desses recursos hídricos da água potável, tá bom? Ele é dividido, olha lá, a gente pode dividir o liminociclo em 2, tá bom? Águas lóticas, onde as águas se deslocam rapidamente, tá? Onde a gente vai ter um deslocamento rápido da massa de água. Olha aqui, a água ela vai estar em constante movimento, vai ter grande oxigenação, tá? Vai ser importador de matéria orgânica. Ele vai ali espalhar essa matéria orgânica para diversas outras regiões, tá bom? E vai ter seres adaptados, então, a essa movimentação grande de água. Olha aqui, ó. São casos de cachoeiras, né? Correntezas, nascentes de água. Tudo isso aqui são águas lóticas do liminociclo. Mas nós vamos ter também as águas línticas, que são águas praticamente paradas. Olha aqui, águas paradas, mas com renovação. Vai ter a renovação, então, da matéria, vai ter a renovação da água. Ela não vai ser uma água que vai ficar parada assim o tempo todo. Vai ter uns fluxos, mas esse fluxo ele é baixo, tá bom? Circulação das águas e nutrientes em locais temperados. Então, em climas temperados, a gente vai ter uma maior circulação da água e dos nutrientes encontrados nessas regiões. No verão acontece pouca circulação. Então, pessoal, tem uma relação muito grande aqui com temperatura, tá? No verão, em dias frios, a água e os nutrientes eles circulam mais. Em dias quentes, a circulação ela é menor, né? Que é o caso no Brasil, né? No nosso país, a gente não tem assim um clima bem distinto, estações bem distintas, né? A gente tem sempre uma temperatura média alta, que faz com que a maioria dos nossos recursos do liminociclo sejam de águas línticas. Aqui, nas regiões temperadas, a maior circulação ocorre lá nessas regiões temperadas, onde tem estações distintas, vai ocorrer no outono e na primavera. No inverno, aí você fala assim, mas no inverno não é frio, não era para ter muita circulação, mas vai ter pouca circulação porque a superfície vai estar congelada, e já é um extremo de temperatura, né? Então, águas línticas a gente vai encontrar em grandes lagos, tá? Em zona litorânea,
zona límnica e zona profunda. Essas são aqui as divisões dos grandes lagos, tá? As subdivisões. Aqui, águas lênticas são os lagos, lagoas, igarapés. Então aqui, ó, distribuição dos seres vivos. O plâncton, como eu falei para vocês, eles vão viver próximo à superfície por conta do recurso da luz, né? Porque eles necessitam ali da luz. Ou porque geralmente a gente vai ter o fitoplâncton, que são produtores que necessitam da luz, e o zooplâncton, que se alimenta, então, desses seres produtores, que são consumidores primários, né? A gente vai ter, então, no plâncton o fito, que é produtor, e o zoo, que é consumidor primário. Eles deslocam-se com as correntes de água, tá bom? Então, eles ficam à mercê da corrente de água. Eles não controlam o seu deslocamento. Como eu já falei para vocês, o fitoplâncton, que vai ser o quê? Seres autótrofos, vai geralmente ser representado pelas algas e pelas cianobactérias. E o zooplâncton, que vai representar os animais aqui, microcrustáceos, larvas e por aí vai. Aqui, ó, nécton. São animais que têm deslocamento ativo, que nadam, como eu falei para vocês, animais que controlam seu deslocamento, sua natação. São peixes, tubarão, polvos, mamíferos, tartarugas, entre outros, né? Eles controlam a sua movimentação. E os seres bentos ou bentônicos, que são seres ligados ao substrato, seja raso ou fundo, mas eles ficam ali na região do substrato, tá? Podem ser fixos, móveis, rastejantes ou mal nadadores, que é o caso de raias, corais, esponjas, algas vermelhas e verdes, moluscos e equinodermos, tá bom? Esses seres são seres bentos ou bentônicos. Nós vamos ter ainda também, pessoal, os seres demersais, tá? Que eu não coloquei aqui, mas os demersais são seres vivos que, apesar de terem essa capacidade, de terem uma hidrodinâmica, de terem uma capacidade boa de natação, eles optam por ficar no substrato por questões estratégicas de proteção contra a predação ou na busca de alimentos, como, por exemplo, o peixe-linguado e a guaropa. Eles são peixes que têm uma boa capacidade de deslocamento na água, porém optam por ficar em regiões de substrato, tá? Eles são chamados, então, de demersais, porque eles são, vamos dizer assim, que eles são bentos facultativos. Então, pessoal, vamos lá. Só para lembrar, né? Esses termos plâncton, nécton e bentos e demersais, eles servem tanto para o talassociclo quanto para o liminociclo, serve para todos os ambientes aquáticos, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Uma aula bem tranquila, biociclos, ó, bem legalzinho, bem facilzinho. Qualquer dúvida, podem perguntar por aqui, podem mandar o WhatsApp. E é isso, até a próxima. Impossível não pensar no plâncton do Bob Esponja.